E aí, galerinha, beleza? Mais um vídeo no canal, mais uma aula. Hoje a gente vai fazer um exercício aqui que talvez seja um pouco complicado de entender o que ele quer de primeira, né? Mas eu vou tentar explicar certinho para a gente fazer ele. Eu vou fazer ele de duas maneiras, beleza? Uma maneira que eu já fiz e outra maneira que eu vou tentar fazer. Ele tem uma lógica aqui que ele divide o salário em várias parcelas e a gente precisa calcular o valor do imposto em cima de cada parcela, beleza? Então dá pra gente fazer de vários jeitos. E esse segundo jeito eu acho que é melhor pra gente implementar depois um for nele, um loop for nele, beleza? Então vamos lá. Aqui não tem muito o que a gente tirar daqui, é mais uma introdução mesmo. Ele pede pra gente ler um valor com duas casas decimais, equivalente ao salário de uma pessoa de Bizarb, né, que aqui seria Brasil. Em seguida, calcule e mostre o valor que essa pessoa deve pagar de imposto de renda, segundo a tabela abaixo. Beleza. Aqui a gente tem essa tabela com, como eu disse, várias faixas de imposto de renda, né? Só que, por exemplo, se eu ganhar R$ 3.500, eu não vou simplesmente cobrar 18% de imposto de renda em cima dos R$ 3.500, beleza? Ele vai dividir em várias parcelas, ou seja, vai cobrar. Eu vou ser isento, né? De 2.000 dessa parcela, de 1.000, outros 1.000 vão ser cobrados de mim 8%, e dos restantes R$ 500 vai ser cobrado de mim os 18%, beleza? Então, ele dá uma observação aqui, dá uma explicação, que é mais ou menos assim, ó. Por exemplo, se eu tiver R$ 3.002, em cima de 2.000 desses R$ 3.002 serão cobrados 18%. Não, na verdade, em cima de 2.000 eu sou isento, né? Em cima de 1.000, que é essa parcela aqui de 2.000 a 3.000, beleza? Eu sou cobrado 8%. Então, vou escrever aqui tudo, cobrado 8%. E aqui, né, 2.000 mais 1.000 dá 3.000. Como eu tenho 3.002, aqui sobra só R$ 2, que vai entrar na faixa em que ele cobra 18%. Beleza? Então, assim, talvez tenha ficado um pouco confuso isso aqui, mas a gente divide o nosso salário em várias faixas e é cobrado um certo esses valores aqui, né? 8, 18 e 28% em cima de cada faixa. Beleza? Eu vou direto pro código, porque às vezes isso aqui eu até me confundo em explicar isso aqui, mas é bem tranquilo de fazer. Então vamos lá. Primeiro, a entrada contém apenas um valor de ponto flutuante com duas casas decimais. Beleza. Então, nosso salário vai ser float input. Beleza. E aqui a gente já cria uma variável imposto, né? Imposto é igual a zero, que a gente vai calculando o nosso imposto e adicionando a ela. Beleza? Beleza. O primeiro caso, primeira faixa aqui da tabela é se o salário for de 0 a 2.000, ou seja, menor ou igual a 2.000. Nesse caso ele é isento. Então seria interessante a gente já tratar esse caso aqui como isento e já printar isento, né? Beleza? A gente poderia fazer depois, mas vamos já tratar ele aqui. Então, if salário é menor ou igual que 2.000, a gente já printa isento, já deixa ele de fora, entendeu? Aqui a gente faz o else. E aqui a gente faz a nossa lógica para essas três faixas aqui. Beleza? De 2.000 a 3.000, de 3.000 a 4.500 e acima de 4.500. Então, beleza. O que a gente vai começar fazendo o que então? A gente já colocou nosso imposto igual a zero, então vamos começar pela primeira faixa, né? If salário
eu quero escrever salário? Salário é menor ou igual que 3.000, faça isso. Por que salário menor ou igual que 3.000, sendo que ele vai de 2.001 centavo até 3.000, né? Bom, ele só vai entrar nesse else se o meu salário for maior que 2.000, entendeu? Porque aqui já tem esse if, salário menor é igual a 2.000. Então a gente já tem certeza que esse meu salário é maior que 2.000. Então a gente só precisa colocar o limite superior aqui, beleza? Colocar menor ou igual que o limite superior. Então, if salário menor ou igual a 3.000, o nosso imposto vai ser igual a salário menos 3.000, não, menos 2.000, que é o nosso limite inferior, beleza? A gente põe isso aqui tudo entre parênteses e multiplica por 0,08. 0,08 aqui é a mesma coisa que 8%, tá? 8 dividido por 100, que é a mesma coisa que 8%. Vou deixar assim porque às vezes, para quem não manja, isso aqui é meio confuso. Então, 0,08 poderia ser 0, ou 0 ponto, né, no caso, 0,08. É a mesma coisa que 8 sobre 100, que é igual a 8%, beleza? Mas eu vou representar assim, 0,08. Beleza. Então, se o meu salário for menor ou igual a 3.000, o meu imposto é só de 2.000 a 3.000. Ou seja, o que sobrar além de 2.000, eu cobro 8%, que foi o que eu fiz, né? Eu peguei o meu salário menos 2.000 e multipliquei por 0,08, beleza? Então, aqui a gente faz um elif depois. A gente faz um elif salário. Talvez não tenham entendido isso aqui, mas eu vou fazer os próximos e talvez fique mais claro, beleza? Então, elif. Então, se salário menor ou igual a 3.000, eu faço isso. Se não, se salário é menor que 4.500, eu faço isso aqui, que é, isso aqui não é imposto igual, tá? Pode ser, não vai fazer diferença, mas para ficar bonitinho, vamos colocar mais igual a zero, beleza? Mais igual a zero não, mais igual a isso aqui, beleza? Então aqui, se o meu salário for menor ou igual que 4.500 e ele for maior que 3.000, né? Porque ele não entrou aqui, então ele vai entrar aqui. Ele vai entrar nessa faixa aqui, beleza? De 18%. Então, nesse caso, o que eu faço? Os meus primeiros 2.000 são isentos, beleza? Então, se ele é maior que 3.000, aqui eu vou ter uma faixa de R$ 1.000, que é de 2.000 até 3.000, em que ele é cobrado 8%. Então, eu faço essa faixa primeiro, beleza? Então, meu imposto é maior ou igual a 1.000, que é essa faixa de 2.000 a 3.000, beleza? Vezes 0,08, que aqui ele é cobrado 0,08. E aqui embaixo eu faço um outro imposto mais igual a mesma coisa, a quase a mesma coisa que isso aqui, ó. Vou até copiar para vocês verem. É quase a mesma coisa que isso aqui. O que que eu vou mudar? Eu vou mudar isso aqui, porque essa faixa aqui vai de 3.000 a 4.500. Beleza? Então, o que passar de 3.000, eu quero taxar 18% em cima do que passar de 3.000. Como que eu faço isso? Salário menos 3.000 vezes, aqui não é 0,08, é 0,18, né? Porque aqui ele cobra 18% em cima desse valor, beleza? Então, aqui tá pronto. Aqui eu não vou colocar isso aqui porque o conceito a gente já viu aqui, né? Então aqui a mesma coisa. 0,18 é igual a 18 sobre 100, que é igual a 8%, 18%, beleza? E aqui eu ponho outro elif. Eu poderia pôr um else aqui, tá? Do mesmo jeito, por quê?
porque eu já tratei de todas as faixas. Só tem essa aqui. Mas eu vou colocar um elif para ficar bem explicadinho. Então, salário. If, else, if. Aqui não tem, na verdade... não tem porque a gente colocar um elif aqui, né? Porque, por exemplo, a gente colocaria aqui, nesse if, salário maior que 4.500. Só que se ele não for menor ou igual que 4.500, então, tipo, vamos colocar um else aqui mesmo, beleza? Desculpa por esse, esse engano aí. Mas vamos colocar um else mesmo, porque se ele não for menor ou igual que 4.500, ele vai ser. É contra-intuitivo a gente colocar um elif aqui. A gente poderia colocar, mas é contra-intuitivo, beleza? Então, a gente faria a mesma coisa para esse, né? Então, vou simplesmente copiar e colar para vocês verem que é a mesma coisa. E assim como eu fiz esse aqui para essa faixa de 2.000 até 3.000 com 8% de imposto de renda, eu vou copiar e colar de novo para vocês verem que é quase a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu fiz esse 1.000 vezes 0,08, né, que é essa faixa aqui, eu vou fazer aqui 1.500, por que 1.500? Porque é de 3.000 até 4.500, beleza? Então isso aqui vai ficar 1.500 vezes 18%, porque 3.000 a 4.500 ele cobra 18%, beleza? E aqui eu faria igual eu fiz aqui. Vou copiar e colar para vocês verem que é quase a mesma coisa. Aqui eu faria imposto mais igual salário menos 4.500, por quê? Porque ele quer o que passar acima de 4.500, eu vou cobrar 28%, beleza? Então, aqui, ao invés de 18, é 28, beleza? Então, esse é o nosso código. A gente só printa aqui. Ele quer que a gente printe assim, né? Vamos... Eu vou ensinar para vocês, aqui é ponto 2F, um outro jeito de printar isso aqui, tá? Por exemplo, eu posso printar assim, como a gente aprendeu nas últimas aulas, ou posso usar, vou comentar isso aqui, algo chamado fstring. E como que a gente faz isso? A gente faz isso assim. A gente põe o nosso print normal, põe um F aqui, e depois do F a gente põe aspas, normal. Aspas simples, aspas duplas, a mesma coisa. Eu prefiro aspas simples. E a gente põe aqui qualquer coisa. A gente põe, por exemplo, se a gente quiser imprimir só o nosso imposto, a gente põe assim, ó. O texto que a gente quer imprimir, em forma entre as aspas, né? O nosso texto normal. E se a gente quiser colocar alguma variável, a gente não precisa concatenar ela assim, ó, como a gente faz aqui com mais. E em alguns casos usa o cache para string, né? Com str. A gente põe dentro das aspas mesmo. Entretanto, a gente tem que pôr dentro de chaves, beleza? Então a gente abre chaves e põe, por exemplo, imposto, que é a nossa variável. Então f abre chaves, coloca o nosso texto normal e a nossas variáveis a gente põe normal também dentro das aspas, só que tem que estar dentro das chaves, beleza? Então vamos rodar para vocês verem como funciona. Vou colocar aqui 3002 80,36, beleza? Do mesmo jeito, a mesma coisa. Só que nem todos os casos ele vai imprimir. Aqui deu certinho, né? 80,36. Só que se eu colocar um número tipo assim, 3.576,98, ele já vai dar com mais casas decimais,
beleza? Só que a gente só quer com duas casas decimais. Então, nesse formato aqui, ao invés de fazer assim, a gente faz assim, ó. A gente separa a nossa variável do nosso formato que a gente quer com 2 pontos. Então, a gente põe a nossa variável, 2 pontos para separar a variável do formato que a gente quer. A gente põe ponto 2f, beleza? Então, fica assim, a nossa variável separada por 2 pontos no nosso formato. Esse formato .2f quer dizer basicamente a gente quer duas casas de um ponto flutuante após a vírgula, beleza? Após o ponto aqui, beleza? Então é mais ou menos isso. Vamos tentar aqui de novo 3.576.98. Ele já, o número que antes era assim, agora já é assim. É exatamente isso que a gente quer, beleza? Então a gente usa f, duas aspas, o texto que a gente quer, entre chaves a nossa variável, né? Nesse caso a gente quer arredondar a nossa variável, então a gente põe a variável, 2 pontos e ponto 2f, que é o nosso formato, beleza? Então vamos deixar assim. Eu não vou mandar esse código porque eu quero fazer um código diferente com vocês, beleza? Então vamos lá, eu tive que me ausentar por um momento, mas vamos tentar fazer esse exercício de uma outra maneira, beleza? Como já foi entendido que ele pega o imposto, que ele calcula o imposto por faixas, eu vou tentar fazer desse jeito aqui um pouco diferente, sem precisar explicar mais ou menos tudo, beleza? Mas eu vou explicando ao longo do caminho o que a gente for precisando ser entendido. Essa primeira parte aqui, if salário menor ou igual que 2.000, a gente pode simplesmente copiar e colar, tá? Porque a gente vai tratar ele do mesmo jeito. Aqui a gente precisaria desse imposto aqui, tá? Então eu vou copiar e colar também, porque isso aqui a gente vai comentar depois, beleza? Então o imposto é igual a zero, if salário menor ou igual que 2.000, print isento, beleza? Se não, se o nosso salário for maior que 2.000, a gente vai ver de caso a caso. Entretanto, o que a gente vai fazer nesse código? A gente vai começar de baixo para cima, entendeu? Então, da nossa maior alíquota até a menor, a gente vai tirando essas parcelas que a gente for calculando. Então, por exemplo, se eu tenho aqui R$ 4.700, por exemplo, eu vou tirar desses 4.700 o imposto que passa de 4.500, beleza? Vou calcular ele. Daí eu vou colocar o meu salário ou o meu valor como 4.500 e vou calcular um imposto referente a 18%, beleza? Depois eu vou fazer a mesma coisa e vou calcular o referente a 8%. Então eu vou tentar fazer e explicando de acordo com o que eu vou fazendo, tranquilo? Vamos começar aqui de baixo então, né? A gente vai pegar o que for maior que 4.500 e aplicar 28% nele. A gente faz assim, ó. If salário é maior 4.500, a gente coloca em imposto, imposto mais igual a salário menos 4.500, ou seja, o que passar de 4.500, a gente vai aplicar 28% em cima dele, beleza? E daí a gente seta o nosso salário, a gente põe o nosso salário como sendo 4.500. Por quê? Porque o que passou de 4.500 a gente já cobrou um imposto em cima, beleza? Agora a gente precisa cobrar o que tiver abaixo de 4.500. Então a gente seta ele como 4.500. Aqui a gente não põe elif, tá? A gente põe um if aqui embaixo, porque a gente quer calcular ele para cada faixa. Então a gente tem que fazer um if para cada faixa, beleza? E aqui então vou fazer um if salário maior que a próxima faixa é 3.000. Então if salário
maior que 3.000. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu vou inclusive copiar e colar tudo, tá? O que que vai mudar? O que vai mudar é isso aqui, ó. A minha faixa agora é 3.000, né? O limite inferior da minha faixa é 3.000. Então eu preciso calcular o que passar de 3.000. Como que eu faço isso? Salário menos 3.000. Aqui muda também. O imposto que eu quero calcular não é 28%, é 18%, beleza? E o meu salário, ao invés de colocar ele como 4.500, eu vou colocar ele como 3.000, beleza? Porque é o meu novo limite inferior. Eu espero que isso de copiar e colar tenha feito sentido, porque eu quero mostrar para vocês o que que isso aqui equivale a isso aqui, beleza? Mas dessa vez a gente vai fazer do zero aqui. Então, uma outra faixa, que é a primeira faixa aqui, de 8%, beleza? A primeira não, a segunda faixa, né? E salário é maior que 2.000, eu faço a mesma coisa. Imposto mais igual, salário menos 2.000, porque eu quero pegar o que passar de 2.000, vezes, dessa vez, 0,08 ou 0,08, beleza? E a gente pode colocar aqui o nosso salário igual a 2.000, mas não faz diferença porque a gente não vai usar mais, né? Porque de 0 a 2.000 ele é isento, então a gente não vai calcular mais nada. Mas eu vou deixar aqui só para ficar parecido, entendeu? Ficar igualzinho, beleza? E aqui a gente print, eu vou dar um print igual eu ensinei aqui, né? Para ficar parecido, beleza? E aqui a gente testa, só com esse exemplo mesmo. Ele imprimiu duas vezes, né? Porque aqui não está comentado. Vamos comentar aqui o nosso input. Eu vou deixar aqui mesmo. Ele deu um erro aqui, porque o meu print anterior estava comentado. Então a gente vai tirar esse comentário aqui e comentar, deixar ele comentado assim, só com linha. Ou a gente pode deixar assim também, já que a gente não vai mais usar isso aqui, né? A gente pode deixar assim, beleza? Rodar de novo. 3002, 80.36. Beleza. Não tem outros casos aqui, né? Então vamos rodar direto. Eu vou deixar isso aqui comentado, não tem problema. Semáforos. Beleza, deu certo. Demorou um pouquinho, mas deu certo. Então a gente fez de dois jeitos. Esse jeito aqui é tranquilo de fazer. Só que se a gente tivesse várias faixas, a gente provavelmente colocaria isso num loop, né? E eu acho que esse jeito aqui seria mais propício pra gente colocar ele num loop, beleza? Seria o mais indicado, seria isso aqui. Então por isso eu acho que assim fica um pouco melhor. Beleza? Então é isso, essa foi a aula de hoje. Mais um exercício resolvido e até a próxima aula. Valeu!